Agência.eclésia.pt, o endereço onde encontra estes e outros temas da atualidade, em atualização permanente. Agora o Conselho Geral da Cáritas, que decorreu em Vila Real e que traçou as linhas de ação para os próximos tempos. Connosco está João Pereira, Secretário-Geral da Cáritas. Boa tarde, obrigado por estar na nossa companhia. Qual é a importância deste Conselho Geral no articular também da ação da Cáritas e no seu entrosamento com as diversas Cáritas diocesanas? O Conselho Geral é o nosso órgão estatutário máximo, reúne 2 vezes por ano, primeiro para definir o plano de ação e depois para reportarmos aquilo que temos feito em conjunto. Este, em concreto, reveste de alguma especial importância porque estamos a concluir o presente plano estratégico e a definir o rumo para os próximos anos até 2020. O documento deste Conselho Geral começa desde logo por manifestar proximidade, solidariedade ao gesto do Papa Francisco acerca da sua visita à Ilha Grega de Lesbos. É uma situação que está na ordem do dia e que mobiliza grande parte do esforço da Cáritas neste momento, também a atenção a este drama dos refugiados. Sim, a Cáritas está, juntamente com a Plataforma de Apoio aos Refugiados, a colaborar nas 2 dimensões, quer aqui no acolhimento, quer naquilo que se chama o par linha da frente. A nossa atenção aos refugiados é longa, a da Cáritas Portuguesa também, aliás a nossa gênese, a nossa história começa por aí, do acolhimento de crianças refugiadas após a Segunda Guerra Mundial, portanto está muito inserida na nossa identidade. Recentemente, com esta crise dos refugiados, nós temos colaborado concretamente no Líbano, no apoio a famílias. Temos um projeto que está neste momento a meio da sua execução, de apoio à alimentação e cuidados de saúde, e também, agora mais recentemente na Grécia, que tivemos a oportunidade e felicidade de visitar antes do que o Papa Francisco agora o fez recentemente, precisamente na Ilha de Lesbos, para conhecer um pouco a realidade, as dificuldades da chegada ou da curta chegada de refugiados ao nosso país e onde podemos também constatar o bom trabalho da Cáritas. Portanto, é um tema que a nós nos envolve particularmente. O comunicado deste Conselho Geral reafirma novamente e apela para a capacidade de acolhimento e de solidariedade dos países europeus no que toca ao acolhimento destes imigrantes, mas também sublinha a necessidade de construir a paz nestes territórios marcados pela guerra. Exatamente. A principal razão pela qual as pessoas se movem, procuram melhores condições de vida, é precisamente a instabilidade e a violência que se vive no Médio Oriente, e concretamente na Síria. O apelo que é feito por nós, pela Cáritas Internacional e pelas Cáritas do Médio Oriente, do Líbano, da Síria, etc., é, acima de tudo, um grande esforço que é necessário para a paz, que as partes assumam o compromisso da paz e que todos os atores internacionais também criem condições para que ela seja possível, porque a grande maioria das pessoas com quem contactámos, quer no Líbano, quer na Grécia, concretamente, pelo menos os 2 locais que temos contacto de maior proximidade, o que as pessoas dizem é isso: o que eu quero é voltar para casa. E voltar para casa pressupõe um acompanhamento também e apoio próximo das zonas de fronteira, não é? Para que as distâncias não se avolumem e não se criem também problemas da chamada integração depois. Exatamente. A guerra na Síria não é nova, infelizmente, continua-se a arrastar, apesar de alguns passos de cessar-fogo, mas a situação continua muito instável. E se num primeiro momento alguns países limítrofes acolheram muitos milhões de refugiados, a partir do momento que o apoio internacional começou a ser reduzido, isso fez com que eles também se começassem a mover para a Europa. Ou seja, no início do conflito, a maioria dos refugiados ficou nas zonas limítrofes. 4, 5 anos depois começaram-se a deslocar para a Europa, e é o fenómeno que temos hoje. Mas na realidade interna, este Conselho Geral referiu e sublinhou aqui algumas dimensões, a dimensão de rede que a Cáritas da sua identidade, da sua ação, e aqui na linha da ação sublinha a necessidade
da atenção e do acompanhamento, também da presença e transformação. Isto é um bocadinho uma identidade da Cáritas, uma forma como ela quer estar e caminhar no seio da sociedade portuguesa, uma atenção permanente, constante à realidade que nos marca os dias. Sim, este diria que pode ser um dos sucessos deste Conselho, foi termos conseguido consensualizar para as Cáritas em Portugal estes 3 eixos, sendo que esse terceiro, ao nível da ação, divide-se em 2. Nós, ao longo destes 4 anos, destes 3 anos, com o atual plano estratégico, trabalhamos muito a dimensão da ação social paroquial. É algo que é intrínseco à nossa identidade, este ser e estar na comunidade, e aquilo que pensamos que é importante reforçar daqui até 2020, em primeiro lugar, obviamente, esta questão da nossa identidade, muitos desafios que se colocam ao nível da presença da Cáritas nas comunidades, também um reforço das Cáritas diocesanas e, obviamente, do acompanhamento dos seus bispos à realidade das Cáritas diocesanas e também ao nível nacional, que já acontece, mas que, como sempre, gostaríamos de ver um pouco mais reforçado. O segundo eixo, que está muito relacionado com este, tem a ver com a rede, nacional, mas também com a rede internacional. Cada vez mais o que sentimos é que os desafios são universais e tocam-nos a todos e, portanto, esta ligação, diria, da paróquia até à Cáritas Internacionalis é fundamental de reforçar. E, em terceiro lugar, a nossa ação. A ação da Cáritas é uma ação de proximidade, por isso dizermos atenção e acompanhamento, portanto, uma ação que está atenta e acompanha a vida das pessoas, mas também uma ação que quer ser presença e transformação. Para nós é fundamental novas dimensões que não são novas, mas que necessitamos de aprofundar com vivência, como, por exemplo, a questão da observação social, mas também aquilo que se designa por advocacy, ou seja, a influência pública, a presença na sociedade, a transformação. É para aí que queremos caminhar. É verdade que estes últimos anos de crise nos obrigaram muito a uma ação mais de emergência, mais de urgência, porque as necessidades assim o obrigaram, mas pensamos que, apesar da crise não ter superado, necessitamos dar maior atenção a esta dimensão da presença pública. Para reforçar todas estas intenções e este itinerário que a Cáritas quer seguir, aposta também, quer apostar ou reforçar a comunicação, não é? A dimensão da comunicação, particularmente nas plataformas digitais. Isso foi também um assunto abordado neste Conselho Geral. Sim, a presença na sociedade hoje também se faz a partir desses meios. Temos tido uma colaboração estreita também com a própria agência Eclésia no sentido de nos capacitarmos, mas achamos que hoje precisamos de outra linguagem. Um dos grandes desafios que também temos é a proximidade aos jovens e muito do que se faz hoje com os jovens é através das redes sociais e dos meios digitais. O compromisso que saiu do Conselho é até novembro, data em que teremos o próximo Conselho, de pensarmos uma estratégia conjunta que sirva a todos de maneira global, mas que seja adaptada à realidade de cada uma, que é uma das marcas da nossa identidade, esta particularidade de cada igreja particular. Nesse sentido, pensamos que é fundamental a dimensão da comunicação digital. Este Conselho Geral acaba sempre por, e é assim que ele se estrutura, por juntar à mesma mesa, à volta da mesma mesa, diferentes realidades, porque estão presentes Cáritas diocesanas, não é? Os representantes também das dioceses, e aí é sempre espaço de partilha daquilo que se faz. Isso também aconteceu, desta vez, em Vila Real, neste encontro, em que foram apresentados alguns projetos que vão sendo colocados na prática por esta ou aquela Cáritas diocesana e que até podem ser boas ideias, boas iniciativas para depois se replicarem em realidades mais distantes, não é? De outro ponto do país. Exatamente, a ideia foi mesmo essa. Que cada Cáritas pudesse apresentar um projeto, pelo menos um projeto, onde que achasse, que sentisse que aquilo é uma boa prática, e efetivamente são boas práticas. Tivemos 3 experiências de 3 tipos de resposta diferentes. Uma primeira relacionada que foi apresentada pela Cáritas Diocesana de Beja,
que é uma ideia interessante para dignificar aquilo que são a distribuição alimentar. No fundo, a Caritas Diocesana de Beja, através deste projeto Sabores Solidários, convida um chefe para, com aqueles produtos que normalmente são disponibilizados através do FAED, que é o Fundo Europeu de Auxílio aos Carenciados, que a partir desses produtos pudessem cozinhar refeições nutritivas e que se evitasse assim o desperdício alimentar. Tivemos também, por parte da Caritas Diocesana de Leiria Fátima, o Caritas Jovem, mais uma vez aqui a questão dos jovens e o envolvimento, como é que eles o estão a fazer e como é que isso pode ser partilhado ao nível das outras Caritas, uma ideia muito interessante em várias vertentes, que parte de jovens que são voluntários da Caritas Diocesana de Leiria Fátima, e tivemos também a Caritas Diocesana de Lisboa a apresentar-nos o conceito do Projeto Amigo. É um projeto de recolha de roupas que depois também permite não só a distribuição de roupas por pessoas carenciadas, mas também o envolvimento a partir de uma cooperativa de pessoas que estão a trabalhar para dar o suporte logístico a essa dimensão. Muito bem, ficam então aqui as linhas principais deste Conselho Geral da Caritas Portuguesa. Obrigado pela sua presença hoje aqui no programa Eclésia. Linhas de força que até 2020 irão marcar o agir da Caritas Portuguesa.